Muito bem, meu povo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Versículo 3. Isaías 53, versículo 3. E diz assim o texto: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. João capítulo 1, você dá uma subidinha aí, se quiser pode acompanhar aqui também. João 1, do 10 ao 13, diz o seguinte: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram e em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E também no capítulo 1, verso 43 em diante diz: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, ministre as nossas vidas, alimente a nossa alma e nos dê uma direção segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Não vai ter pianinho, não? Bota um pianinho aí, por favor. Meu povo, olha. Pareceu Titanic, viu? Mas não é não. Meu povo, uma das coisas que esses textos aqui têm em comum é a rejeição. Se você for olhar no livro de Isaías, se você for olhar nos primeiros versículos que a gente leu sobre João aqui, do 10 até o 13, se você for olhar do 43 ao 46, a gente percebe uma espécie de rejeição ou de desprezo relacionado à pessoa de Jesus. E uma das coisas que me encanta em Jesus, tem muitas, claro, tudo que ele faz me encanta, mas tem coisas que tocam mais a minha vida, é essa resiliência que ele tem, essa firmeza que ele tem com a sua identidade. É a convicção inabalável de quem ele é e do que ele veio fazer aqui na terra. Eu estou falando isso porque exatamente nesse momento nós temos vivido uma das maiores crises de identidade e pessoas que estão completamente abaladas emocionalmente. As questões emocionais muitas vezes nos tiram do foco e do propósito que Deus tem para cada um de nós. E se você não tiver cuidado com as suas emoções, se você não tiver cuidado com o seu coração, com os seus pensamentos, você pode, infelizmente, atrapalhar a direção da sua vida, o destino de Deus para você, e etc, e etc. Eu olho para esse texto e eu vejo que Jesus, ele seguiu o seu propósito, mesmo sendo desprezado e rejeitado por muitos. Lá no livro de Isaías, ele nem tinha nascido, mas a Bíblia já apontava aquele que ia ser desprezado. Que as pessoas não iriam lhe considerar como filho de Deus. Aí a gente vê lá em João, ele veio para os seus, o povo judeu, mas o povo não recebeu Jesus.
E aí Jesus começa justamente iniciar o seu trabalho, estabelecer os seus primeiros discípulos. E não bastasse naturalmente a rejeição do povo judeu, alguém olha e pergunta assim, Natanael fala assim: será que pode vir alguma coisa? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, não somente a pessoa de Jesus, mas o lugar que ele vinha não era um lugar onde se daria para ele uma espécie de uma visibilidade melhor, né? Às vezes quando alguém perguntava para mim: você é de onde? Eu sou de Serra Talhada. Serra Talhada, né? É a terra de Lampião, né? Lá mata muita gente. A conversa era essa. A impressão que eu tenho, e eu tinha no passado, quando eu falava para alguém, que a pessoa pensava que não, aqui é um bang bang, a gente vive aqui naqueles filmes de troca de tiro, tá? Ou quando não pensava assim, pensava desse jeito: interior, né? Aqueles pau de arara, né? Aquele povo em cima dos caminhões, com fome, né? A seca lá. Lá eu ouvi dizer que um urubu voa com a asa e com a outra ele fica se abanando. Um peixe passa pelo outro e faz poeira. Então, tem sempre essas expressões, né, que não caracterizam a nossa cidade, naturalmente. Assim também era Jesus. Jesus também, apesar de ser filho de Deus, não foi tratado como filho de Deus. Não recebeu a honra que um filho de Deus deveria receber. Estávamos falando a esse respeito e domingo eu falei assim: rapaz, se você não se converter aqui... E por que eu falei isso? Eu disse: meu Deus, tudo direciona para o grande preço e o grande amor que Jesus Cristo fez e pagou por cada um de nós, e a pessoa não conseguir entregar a vida a Jesus diante de tudo que ele fez. Eu fiquei assim me questionando: meu Deus, até que ponto vai, né, as nossas resistências? E eu fico pensando lá no tempo de Jesus, aquele soldado que recebeu um milagre instantâneo, ou seja, Pedro corta a orelha dele, Jesus coloca a orelha dele ali no lugar, e aquele homem não se rende a Jesus ali. Então, imagine que o ministério de Jesus não era uma coisa fácil, não era uma coisa tranquila, mas uma coisa que Jesus não pensou foi em voltar atrás. A impressão que eu tenho toda vez que eu vejo Jesus falando ou ele ensinando, ele estava sempre seguindo em frente. E é isso que nós queremos falar hoje. Nós queremos falar sobre seguir em frente. Seguir em frente. Siga em frente, meu irmão. Não importa o que você esteja enfrentando, siga em frente. Não importa as dificuldades, a rejeição que você tem experimentado, a falta de apoio que você gostaria de ter e não tem, siga em frente. Siga em frente. Quando estamos seguros em Deus, nada pode nos abalar a ponto de perdermos a direção da nossa vida de maneira permanente. Pastor, a gente não se abala, a gente não fica assim meio desorientado. Natural que fique em algumas circunstâncias, mas aquilo ali, quando a gente está firme em Deus, mesmo que a gente passe por isso, a gente chora, a gente se entristece, mas a gente sabe para onde nós estamos indo. E eu olho para Jesus e eu vejo alguém que tinha consciência disso. Então, se Jesus é a minha maior inspiração, o que eu posso colher da vida de Jesus? Para que eu também possa seguir em frente. Mesmo quando eu estou querendo desistir, mesmo quando eu estou querendo retroceder, ou qualquer outra coisa que está me desestimulando de continuar firme com o propósito dele. Primeira coisa, siga em frente quando você tiver uma convicção divina. Siga em frente quando você tiver uma convicção divina. Jesus, ele diversas vezes, ele demonstrou a sua convicção a respeito do propósito da sua vida, do que Deus tinha lhe direcionado a fazer. A gente vê logo no início do seu ministério, Jesus sendo guiado, né, levado ao deserto para ser tentado. Mas eu separei um versículo aqui que é João 18:37. Jesus está naquele processo ali da crucificação. E o 18:37 diz: então,
você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Por diversas vezes você vai ver Jesus tendo que ser questionado na sua identidade, no seu propósito. O próprio diabo faz isso e pergunta assim: se tu és filho de Deus, faz isso. O próprio texto aqui que a gente acabou de ler diz o seguinte, cadê? 1:46 de João, perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Então o tempo todo, essa identidade de Jesus era colocada em xeque. Será que você realmente é filho de Deus? Será que realmente você foi enviado por Deus? Só que Jesus, ele sabia desde o início que ele seria aquilo que Isaías falou, há 700 anos antes do seu nascimento. Ele seria desprezado, ele seria rejeitado. Mas quando Jesus ele responde isso para Pilatos, ele fala assim: olha, tu dizes que sou rei, de fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo. Só que a gente está falando de um Jesus que não está sentado em um trono. Ele não está sendo servido por escravos ou por serviçais. Não, Jesus ele está caminhando em direção à crucificação. Então ele está vivendo esse processo até de fato, né, quando eu falo de fato é assim, após a sua ressurreição, ele claramente tirar todas as dúvidas e todos os questionamentos a respeito da sua divindade quando ele ressuscita. Então, existem algumas coisas que nós devemos avaliar. Mas uma das coisas que são inquestionáveis é: se Deus te deu uma direção, siga em frente, meu irmão. Se Deus te deu uma convicção, siga em frente. Quantas situações eu não já passei na minha vida, quantas circunstâncias eu não já vivi, tempo de seminário, ministerial, familiar, mas o tempo todo eu sempre recebendo essa direção, essa impressão de Deus: Mauro, siga em frente. Não fui eu que te amei, aquilo que fala lá em Josué. Não temas. Não seja covarde. Não esmoreça. E talvez você hoje esteja pensando em desistir de alguma coisa. Dos seus planos que não foram colocados diante de Deus, aí sim. Mas existem coisas que Deus falou e você sabe que Deus falou. Você sabe que Deus, Ele selou algo no seu coração. Então siga em frente. Siga em frente. Não importa o que está acontecendo em sua volta. Jesus estava em volta de homens dizendo para ele assim: crucifica-o. Jesus estava ao lado de um homem que não cria de fato na divindade dele. Mas ele estava seguro, totalmente seguro com relação ao seu propósito de vida. Eu sempre compartilho, especialmente com pessoas que estão iniciando, às vezes, um trabalho com pequenos grupos, com células, o nome que quiser colocar. Ele fala assim: e aí, é difícil? Eu falei: cara, é difícil, mas você tem que ter convicção de que é isso que Deus está lhe direcionando para fazer. E por que eu falo isso? Porque, meu irmão, o que não falta são motivos para desistir. O que não falta são motivos para desistir. Externos. E muitas vezes que querem me contaminar internamente. Mas quando eu penso nisso, eu lembro de uma convicção que Deus me deu ministerialmente. Quando a gente coloca esse vídeo aqui, por exemplo, quando eu cheguei em Serra Talhada e tal, e a igreja, claro que não foi
nesses detalhes que a gente fala no vídeo. Não é que eu estou mentindo, mas é que aos poucos Deus foi aperfeiçoando. Olha, Mauro, isso aqui, eu quero clarear, é exatamente assim. Mas o que Deus tinha colocado no meu coração foi justamente isso, uma igreja que faria da sua cidade um lugar pequeno para a ação dele através de nós. Discípulos sendo formados, famílias sendo transformadas, vidas sendo geradas, missionários sendo preparados, capacitados para que a gente possa continuar avançando para a glória de Deus. Mas quando a gente olha, por exemplo, as condições financeiras, a gente pensa assim, não tem condições de fazer isso. Quando a gente olha, por exemplo, para um dia mal na minha vida, que eu me desmotivo, alguém fala assim, pastor, o senhor nunca se desmotiva? Claro, eu me desmotivo. Há situações que eu fico desmotivado. Mas quando eu lembro da convicção que Deus colocou no meu coração, aí eu percebo que eu não estou fazendo o que eu planejei naturalmente, mas estou fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração e tem me ajudado a planejar. Então você tem propósitos, você tem sonhos, você tem objetivos, e tudo isso que você tem está alinhado com a palavra, que não pode estar desalinhado com a palavra. Está alinhado com a palavra? Meu irmão, minha irmã, siga, vá com tudo. Dê o máximo que você puder, acelere isso aí. Eu fico imaginando que Jesus Cristo poderia ter retrocedido, mas ele não retrocede, ele só avança. Veio para os seus não receberam. Mas tem quem quer receber, então vou lá. Pilatos não crê? Para mim não faz a menor diferença, eu vou continuar seguindo o meu processo aqui. Estou lá na cruz, aí um ladrão fala, se tu és filho de Deus, desce daí, salva a ti e salva nós também. Jesus não se abala com aquilo, porque ele entende que aquilo faz parte do processo de uma convicção que Deus colocou no coração dele. Então, queridos, se você quer continuar seguindo em frente, tenha uma convicção de Deus dentro de você. Tenha uma convicção de Deus dentro de você. Não deixe que as mentiras e as palavras do diabo, que às vezes vem dele diretamente, às vezes ele usa pessoas, te desestimule daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. A segunda coisa que eu compartilharia com você a respeito da vida de Jesus, que ele seguiu em frente, não deixe que seu estado emocional conduza a sua direção. Mateus capítulo 26, versículo 38, nesse texto a gente vê claramente Jesus passando por uma situação muito forte emocionalmente. Versículo 38 do capítulo 26 diz, disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem e vigiem comigo. Eu olho para Jesus e eu penso assim, Jesus ele de fato, ele foi esse 100% homem, ele experimentou o que a gente experimentou, as dores que nós sentimos, ele sentiu, as tristezas que nós sentimos, ele sentiu numa proporção gigantesca. O texto de Lucas vai dizer que ele sofria tanto que suava sangue. E os especialistas já falaram a esse respeito que é uma situação muito profunda de angústia. Mas é como se Jesus dissesse assim, olha, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou tão angustiado que é como se tivesse um sentimento de morte aqui. Mas eu sei para onde tenho que ir. Então, muitas pessoas às vezes perdem de viver situações, de crescer na vida, porque deixam que a emoção conduza o seu dia a dia. Às vezes é assim, se eu estou bem emocionalmente eu faço, se eu não estiver bem eu não vou fazer. Aí você fala assim, pastor, mas não é assim mesmo? Como é que eu vou fazer alguma coisa quando eu não estou bem? Quando você vai, por exemplo, vamos pensar na direção que Deus te dá, mas quando você, por exemplo, tem um propósito, tem que trabalhar,
tem que cozinhar, por exemplo. E você tem que cozinhar, senão você não vai comer. Você não cozinha com raiva? Você não cozinha desmotivado? Eu vi hoje, meu irmão, que Deus me tratou e está me tratando muito nessa área de trânsito, né? E isso já foi um problema para mim. E um problema de dar mau testemunho. Mas graças a Deus, hoje eu estava parado no sinal. E eu vi um carro descendo de ré, descendo. Vai bater. Aí eu dei uma buzinadinha assim, né? Não vai aquela pã. Buzinei assim rapidinho, assim e tal, mas ele bateu atrás do carro, na frente do meu carro de ré, né? Aí ele desceu, todo assustado assim. E aí ele falou assim: pode afastar um pouquinho? E tem um carro atrás, quando eu afastei um pouquinho. Mas eu estava decidido. O que aconteceu aqui, eu vou me responsabilizar. Sabe aquela convicção que Deus dá para você assim, ó, você não vai nem descer para olhar. Se você perceber, quando eu vi que o carro dele não teve nada, e quando ele aí eu, não vai ter nada. Aí quando eu olhei, passou na frente assim, aí o carro dele tem aquele reboque atrás, né? Aí eu pensei, eita, deve ter pego o para-choque aqui e tal. Mas eu estava convicto com relação a isso. Em outros momentos, só o fato dele não estar atento e deixar o carro descendo, porque eu vi que foi uma displicência dele, isso já me trazia emoções arqueológicas, né? Mas Deus tem me tratado nisso. Graças a Deus, como eu falei, isso não me caracteriza mais. Então tem coisa na sua vida hoje, você diz assim, pastor, é muito difícil lidar com as minhas emoções, é muito difícil lidar com essa circunstância, é muito difícil fazer isso. Deixa eu falar uma coisa, às vezes começa sendo difícil, mas depois se torna fácil. Quando Deus vai ser o Senhor na totalidade da sua vida, isso vai começando a ser fácil. Não é por você, é pelo Espírito Santo de Deus através de você. E tem muita gente que não tem seguido em frente justamente por causa desses gargalos emocionais. Quando precisava ficar calado, não fica calado. Quando precisava falar com amor, não fala com amor. Quando precisava se manter firme, apesar das dores, não se mantém firme. Eu não estou falando de uma pessoa que está enfrentando situações que precisam de uma intervenção de um psicólogo ou de um psiquiatra, não, porque às vezes a gente tem que passar por isso. E nós louvamos a Deus por isso, porque para algumas situações, se não tivesse um tratamento, a pessoa ficava louco, mas tem tratamento. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, que Jesus, ele sabe o que é ficar triste. Jesus, ele sabe o que é ter angústia de morte. Jesus sabe o que é ter tudo isso. Jesus sabe o que é estar emocionalmente ali, tocado. Mas Jesus me ensina que eu preciso ser o Senhor das minhas emoções. Se eu não estou conseguindo de fato, eu vou buscar uma ajuda, eu vou buscar um tratamento. Eu quero dizer para você, meu irmão, livre-se dessa ideia de quem faz tratamento emocional, vai para um psicólogo, vai para um psiquiatra, é doido. Não, doido é você que não tem consciência de que deve fazer e fica criticando quem faz. Aí você que precisa. Mas, queridos, são profissionais, pessoas que estudaram, que se prepararam. Então, escute uma coisa. Se eu consigo lidar com as minhas emoções, se eu consigo administrar isso, meu irmão, administre e siga em frente. Siga em frente. Quantas coisas você pensou em desistiu e não desistiu, glória a Deus por isso. Você já pensou se tivesse
desistido lá atrás de alguma coisa que você hoje está experimentando, está usufruindo dos frutos disso, que bênção que você não desistiu. Então, não deixe as emoções ser o Senhor da sua vida. Deixe Deus ser o Senhor das suas emoções e da sua vida. Ah, pastor, então você é conduzido só pelo que é racional? Não, seja conduzido pela fé. Porque a fé, ele estabelece um equilíbrio entre o que é razão e o que é emoção. Porque se não fosse para ter emoção, a gente não chorava. Se não fosse, se emocionar fosse pecado, Jesus não tinha chorado. Se ter emoções fosse pecado, Jesus não tinha ficado triste. Se ter emoções fosse pecado, Jesus não tinha ficado angustiado. Então, o problema não é o que eu passo, o problema é o que eu faço com o que eu passo. É isso. Então, Jesus me ensina, Mauro, igreja, eu sou um exemplo de alguém que chegou no mais profundo emocional, ou seja, foi afetado emocionalmente, mas eu consegui seguir em frente. E o que é que muitas vezes nos perturba emocionalmente? Pessoas nos perturbam emocionalmente. Pessoas, e principalmente pessoas que são muito negativas, que são muito incrédulas, pessoas que murmuram, pessoas assim, elas afetam a nossa fé. Palavras. Imagine, se Jesus tivesse sido conduzido pelas palavras de Natanael, pode vir alguma coisa boa de lá? A Bíblia diz que o próprio Jesus fala assim, que o profeta não tem honra na sua casa. Mas quando Jesus fala isso, ele não está dizendo o seguinte, eu aceito isso. Não, Jesus está dizendo assim, olha, deveria ter honra, mas não tem honra. Mas Jesus segue em frente. Porque as palavras e as pessoas são muito menores do que a convicção que Deus colocou no coração de Jesus, na vida de Jesus. Se eu estou descontrolado aqui emocionalmente, eu preciso entender o seguinte, esse não sou eu. Não sou eu. Se fosse para viver assim, a Bíblia diria assim, o choro dura uma noite, e outra noite, e outra noite, e outra noite. Não, mas a Bíblia diz assim, mas a alegria vem. Ou seja, se a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem, então eu tenho que buscar o quê? O quê? A alegria. A alegria em Cristo. Pessoas que me encorajam em Cristo, pessoas que me amam em Cristo, pessoas que vão me ajudar a potencializar aquilo que Deus tem feito na minha vida. São essas pessoas que eu preciso buscar. Então, meu irmão, minha irmã, por favor, selecione bem suas amizades. Porque se você selecionar mal, você vai ser a média dessas 5 pessoas. E se você tiver 5 incrédulos, você vai terminar ficando incrédulo. Se você tiver 5 pessoas desencorajadas, você vai ficar assim também. Então, eu olho para Jesus, eu vejo assim, ele está com 3 discípulos que não conseguem orar com ele, ele está com Judas que iria lhe trair daqui a pouco, ele seguiu o seu ministério sabendo que ia ser rejeitado, mas ele continuou firme, por quê? Porque ele não era conduzido pelas emoções. Tome muito cuidado. Se a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio, é um bom termômetro para você avaliar como estão as suas emoções. O que é que está saindo da sua boca? O que você está falando? O que você declara para você, para o dia de hoje, para essa semana, para o futuro? Não vai dar certo. Se você está falando assim, desmotivado, seu coração não está bem. Eu não creio. Minha fé é muito pequena, seu coração não está bem. Você precisa buscar o Senhor.
O salmista diz que se não fosse a palavra de Deus, ele já teria morrido nas suas emoções. Se não fosse a tua palavra para me vivificar. Então, eu olho para Jesus e eu percebo que desde criança ele era uma pessoa apaixonada por aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele estava ali no templo, ele estava buscando, ele estava ali conversando com os doutores da lei, ele ficou ali, os pais foram, ele ficou ali no templo. Então Jesus, o tempo todo ele estava se revestindo do espiritual. Mas você diga, pastor, eu ando tão desmotivado. Mas se você não ler a Bíblia, se você não orar, se você não buscar Deus, você vai ser conduzido pelas suas emoções. Esse é o Senhor da sua vida. Assim também, eu não posso ser conduzido pelas minhas emoções, porque eu sou mais otimista. Se de um lado tem um pessimista, do outro lado tem um muito otimista. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ele falou assim, vai lá, compra isso aqui, tal. Eu falei assim, olha, eu sou otimista e pela minha emoção eu já tinha comprado tudo. Mas eu preciso parar e avaliar. Queridos, essa semana, tudo certo, ia fazer um negócio. Tudo certo, falei com o pessoal, vamos ali e tal. E quando eu fui entrar no carro, eu não senti paz para fazer. Meu irmão, tudo certo. Entrei no carro, eu falei assim, estou sentindo que eu não devo ir. Eu orei e tal, pensei. Eu compartilhei e disse, olha, não vai. Era um bom negócio. Mas não senti. Pela emoção, gente, eu já estava decidido do meu coração. Mas quem me conduz não é o meu coração, nem a minha razão. Quem me conduz é o meu Senhor, que é Senhor da minha razão e Senhor da minha emoção. Então, quando Deus se tornar mais e mais o Senhor da sua razão e o Senhor da sua emoção, e quando eu falo do Senhor dessas duas coisas, mas eu penso em você como um todo, você não vai deixar mais que o seu estado emocional direcione os seus passos. Você não vai falar mais o que não deveria falar. Você não vai agir mais do jeito que você gosta de agir. Você vai agir como Deus quer que você faça. Se eu fosse, talvez aqui, Jesus, não, mas se eu fosse aqui Jesus e quando Pilatos dissesse assim, então você é rei. Aí eu ia dizer assim, aguarde, que você vai ver o que é que eu vou fazer com você. Olha o que você está fazendo comigo aqui. Não, claro, no meu instinto primitivo, né? Eu não sou mais essa pessoa. Queridos, uma última coisa para a gente fechar. Siga em frente. Mas siga em frente com pessoas que contribuem com você. Faça uma seleção, meu irmão. Faça uma seleção. Porque tem pessoas que, de fato, não contribuem com a gente. Tem amizades que você já deveria ter deixado faz tempo e continua insistindo. Uma amizade que só você, e você não percebe. E quando eu falo só você, eu estou falando de alguém que não contribui em nada com você. Que não some nada, que não quer nem ouvir a palavra, que não... Eu pergunto assim, por que ficar se desgastando com isso? Eu fico imaginando Jesus, imagine se Jesus ficasse o tempo todo, não, eu vou lá mais uma vez, eu vou conversar com os fariseus, eu vou conversar mais uma vez com... Imagine, Jesus ia se desgastar e não sair de onde começou. O texto diz, veio para os seus não receberam. Vamos de novo. Não, vamos seguir. Tem quem queira, tem quem quer. Tem alguém que quer crescer, vamos lá. É diferente.
Quando Jesus ele vai, ele retorna, ele vai conversar com Pedro está ali meio desviado, e fala assim, Pedro, você me ama, então, cara, volte a ser o que você era, volte a pastorear. Se você me ama, se esse amor de você pelo menos é um amor de gostar, então faça o que tem que fazer, Pedro. Essa é a diferença. É de alguém que contribui, mas que em alguma circunstância, uma circunstância ou outra, ela te decepcionou, ela fez alguma coisa, mas você não desiste dela. Eu estou falando, meu irmão, de gente que não está nem aí para você. E já parou para pensar como a gente perde um tempo precioso com essas pessoas? Um dia desse, o negócio da barata aqui, barata voou, eu matei a barata. Videozinho ali, engraçadinho. E alguém falou assim, olha o líder. Eu vou me ofender por causa disso? Não. Por quê? Porque essa pessoa não contribui comigo. Então, se ela não contribui comigo, o que ela fala não faz diferença para mim. Não faz diferença para mim. Você odeia essa pessoa? Não, amo. Em Cristo Jesus eu amo. Mas a minha vida, ela é conduzida por uma convicção que de fato Deus colocou dentro de mim. Por uma convicção que me ajuda a não permitir que as minhas emoções me conduzam. E uma convicção de fato que me diz assim, Mauro, se aproxime de pessoas que somam com você. Pessoas que quando você está triste, você diz assim, quem é que eu procuro quando eu estou triste? Porque essa palavra vai me dar uma palavra de encorajamento, vai me dar uma lapada de repente. Quem são seus amigos, meu irmão? Quem são as suas amigas? Quem são as pessoas que você de fato consegue se sentir alimentado pela presença delas? Eu vejo Jesus indo para o Monte das Oliveiras e leva 3. Vão dormir. Estão ali dormindo, não conseguem orar com Jesus, mas são importantes para Jesus. É como assim, olha, eu sei que fisicamente eles não estão conseguindo dar conta disso, mas eu sei que são os meus discípulos. Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que choram quando você chora e se alegra quando você se alegra? Ah, eu não tenho ninguém. Quando eu vejo alguém dizendo assim que não tem ninguém, eu acho que o problema está mais nessa pessoa do que nas outras. Porque não é possível. Fiquei sabendo essa semana que a população mundial já são 8 bilhões de pessoas. Um dia desse era 5 bilhões. 8 bilhões de pessoas e você não ter ninguém. Talvez o problema esteja em você. E talvez você precise melhorar isso. Porque pessoas nos ajudam a potencializar o nosso destino. João capítulo 1, 35 e 36 diz: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Tinha gente que não queria saber de Jesus. Mas um cara como João, que se tornou mais famoso do que Jesus no início do seu ministério. Ele disse assim: eu vim preparar o lugar, eu vim abrir o caminho para ele aqui. Eu não sou digno de desatar as sandálias. Com essas pessoas que você tem que andar, meu irmão. Com essas pessoas que você tem que estar junto. São com essas pessoas que você tem que compartilhar as suas crises, as suas alegrias. Porque até a alegria compartilhar com gente errada pode dar problema para você.
Então, por que Jesus sempre seguia em frente? Em primeiro lugar, porque ele tinha uma convicção dentro do coração dele. Eu sei. Sabe aquela, tem uma música que diz assim: pois eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até Irmão, o mundo vai se despedaçar, mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O apóstolo Paulo vai morrer, vai ser decapitado injustamente. Paulo fala com toda a convicção, com toda a fé que ele tinha. Ele continua firme ali. Ele continua crendo que aquele que o comissionou, que o vocacionou, vai se manter fiel a ele. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ah, meus irmãos, uma igreja que quer amadurecer, ela precisa ser movida por essa convicção de Deus. A gente não é movido pelo que a gente tem no caixa da igreja. A gente considera algumas coisas, claro. Mas se Deus disser sim, se Deus der uma clareza, a gente vai pisar nas águas e eu sei que elas vão se abrir. A gente não é conduzido pelo que a gente sente. Ah, eu não estou sentindo. Não. Porque obedecer a Deus não é sentir. Obedecer a Deus é crer. Não é sentir. Não é sentir um prazerzinho. É crer. Porque muitas vezes para obedecer, a gente vai obedecer nas lágrimas. A gente vai obedecer com angústia, igual a Jesus obedeceu. A gente vai obedecer às vezes sozinho. Porque há uma convicção. E essa convicção não deixa que as emoções tomem conta de mim. E essa convicção me leva para perto de outras pessoas que têm convicções parecidas com a minha. Quem são as pessoas que têm convicções divinas como você? Quem são essas pessoas? Você não vai ser mais movido pelos seus medos. Você não vai ser mais movido pelo seu sentimento de comparação, de frustração. Você não vai ser mais movido por nada que te dá um desequilíbrio emocional. Não, você vai ser movido por um Deus poderoso. Um Deus que quando você estiver mal, você vai dizer assim: esse não sou eu. Eu estou triste. Eu estou angustiado. Mas eu não sou angustiado. Eu não sou assim. Eu estou passando por isso. Eu estou vivendo no deserto. Eu estou enfrentando uma tempestade. Mas isso não caracteriza a minha vida. Ah, meus irmãos, se a gente quer avançar na vida, se a gente quer impactar uma cidade, se a gente quer ganhar nossa família para Cristo, se a gente quer crescer como um homem, como mulher de Deus, não pode perder de vista o que Deus falou no seu coração. Não pode perder de vista, porque o diabo vai tentar as suas emoções, vai mexer com as suas emoções. Mas se o Cristo estiver bem vivo dentro de você, você não vai se precipitar, nem dar um passo que não deveria dar, nem retroceder quando não deveria fazer isso. Eu queria te estimular hoje a não somente buscar pessoas para te ajudar a crescer mais, mas eu quero te estimular a orar pelos seus amigos, a se sacrificar pelos seus amigos. E quando eu falo amigos, eu não estou falando só amizade, estou falando em geral, familiar,
Há pessoas que quando ninguém acreditava, acreditaram em você. Vai chegar para essa pessoa e talvez você não tenha condições de dar um presente, e não tem problema nenhum com isso. Mas diz assim, ó, obrigado. Obrigado porque a sua vida me inspira. Obrigado. Porque quando eu estou passando por determinada coisa, eu lembro de você. É interessante que tem pessoas que talvez nem imagine o quanto o seu testemunho tem sido poderoso na vida de algumas pessoas que ainda não falaram para você o quão você tem sido bênção na vida dele. Pai, assim como Jesus enfrentou aquelas circunstâncias, nós sabemos que muitas vezes vamos enfrentar situações onde nós somos desprezados, situações onde nós somos marginalizados, desconsiderados, desonrados. Mas nós sabemos em quem nós temos crido, Senhor. Nós sabemos da convicção que o Senhor colocou dentro de nós. A Tua palavra está no nosso coração, Senhor. As Tuas verdades estão dentro do nosso ser, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E por mais difícil que seja continuar, nós não vamos ser guiados pela emoção, nós vamos ser guiados pela nossa fé, por crer na Tua palavra, por crer na Tua vontade, que diz que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Ó, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, nos ajude a sermos bênçãos para outras pessoas, mas que o Senhor nos ajude também a sabermos escolher bem as pessoas que serão e que são bênçãos na nossa vida. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Vamos adorar a Deus, porque Ele é digno de louvor, honra e glória.